Olá, Emanuel aqui para mais um vídeo da série de matemática com Houdini. Hoje falar do Cross Product. Ele é a terceira direção aqui, basicamente uma ferramenta que nos auxilia na construção vetorial dentro do Houdini. Para explicar um pouco essa função, vamos trazer aqui a regra da mão direita. Diferente do dot product, que nos dava um número, o cross product pega dois vetores e fabrica um terceiro vetor inteiramente novo, que é 100% perpendicular ortogonal aos dois primeiros. Então, basicamente, o indicador é o vetor A, o dedo médio é o vetor B e o polegar aqui vai ser o resultado desses dois vetores, que é o vetor perpendicular passando pelos dois primeiros vetores. E para explicar essa função aqui, criar uma curva e copiar um elemento e fazer ele alinhar sobre essa curva. Então, para o setup a gente vai precisar de uma curva mais um resample, um polyframe que a gente vai designar a normal para ser a tangente dessa curva e depois aplicar o copy to points. A gente pode ver uns errinhos ali de deslocamento do nosso objeto copiado ali na curva. Então vamos para o Houdini e aplicar esse setup. Vamos começar criando um deal. Esse aqui eu vou chamar de cross. Então vamos começar criando a nossa curva. Vou apertar Enter para eu começar a criar a curva. Só vou expandir um pouquinho mais aqui. E brincar um pouquinho aqui fazendo umas curvas, indo para cima e para baixo. Tá, Enter aqui. E temos a nossa curva. Depois vamos só criar um resample aqui. Esse resample ele vai... Aqui eu só vou ativar Trace Polygon Has Subdivision Curves para suavizar a nossa curva. E como ele cria esses pontos? Esse daqui é o intervalo. Se aumentar aqui, a gente tem um espaçamento maior. Vou deixar um espaçamento maior para quando a gente for copiar nosso objeto. E o último node nessa primeira etapa aqui, polyframe. Aqui ele tem a normal, eu vou desabilitar esse normal e aqui no tangente eu vou habilitar o normal nesse daqui. O que ele está fazendo aqui, se eu ativar aqui, a gente vê que normal agora ele é tangente à curva que eu criei, então ele vai estar posicionado com a normal para essa direção aqui. Só vou desabilitar aqui. O objeto que eu vou copiar vai ser o Rubber Toy. Apertar Toy aqui. O Rubber Toy vem aqui e eu vou copiar ele para essa curva. Então eu vou usar o Copy to Points, a geometria que eu quero copiar e os pontos que vão ser copiados aqui. E com isso, desativando aqui, a gente tem o nosso Rubber Toy copiado. Ele está com a frente correta aqui, mas a gente vê que ele está rotacionando aqui de um jeito meio maluco, porque a gente só está indicando a frente do objeto, mas não o up ali, que é a direção para cima do objeto. Como a gente viu ali, a gente tem a frente. Agora a gente vai criar um Attribute Wrangle para colocar algumas funções nele. Então aqui a gente vai normalizar a normal que a gente já criou. A gente vai criar um word up aqui, que vai ser o y global aqui, o up global, e a gente vai descobrir o lado deles aqui. Agora a gente vai criar só essa primeira parte do código. Isso aqui não vai, do jeito que tá aqui, não vai acontecer nada, porque eles são só variáveis locais, mas vamos só digitar essa primeira parte lá no Houdini.
Essa aqui é a primeira parte do código. Eu poderia colocar o up como isso daqui, até posso, vou fazer o teste aqui. A gente vai ver que ele vai alterar o nosso... Isso aqui, de certa forma, a gente já corrige a direção do nosso objeto, que a gente está fixando ele aqui para cima. Se a gente for ver aqui diretamente o up, eles estão apontados 100% para cima. Só que nessa direção, o up, a gente gostaria que não fosse 100% assim. A gente gostaria que ele fosse realmente para a direção que está aqui e aqui. E para isso a gente vai ter que fazer primeiro esse cálculo aqui, para depois a gente fazer mais um cross ali para a gente achar a parte do up. E aqui explicando essa questão do up, por que não usar o word up direto? Isso aqui é só a questão da montanha-russa ali, é só uma questão ilustrativa ali, que quando começa a descer, aquele ponto ali, ele não vai estar apontando 100% pro céu global. Então a gente vai criar mais um cross, que vai ser a frente que a gente tem, mais o side que a gente achou, aí sim a gente vai ter o true up. E aí, esse true up a gente vai aplicar ao nosso up. Então agora só vamos aplicar isso aqui no Houdini. E se a gente ver agora como ficou o nosso up, ele está realmente apontando para a direção correta aqui. E a gente vendo aqui, a gente tem o nosso Hubertoy correto. Eu vou até fazer um teste aqui de mudar aqui. Visualmente aqui parece que não tem nenhuma alteração, mas matematicamente faz diferença. Se a gente vê aqui com o nosso vetor, a gente vê o que realmente está acontecendo. O true up e agora o word up, a gente vê que esse vetor realmente está diferente aqui. Então, para a gente ter a garantia matemática das coisas estarem se comportando e não ter nenhum flip, passar um objeto animado nessa curva, aqui a gente tem uma garantia melhor da direção do vetor, usando aqui o cross 2 vezes para a gente ter essa certeza para onde o vetor está apontando. A gente tem a certeza que o up aqui está sempre para cima dessa curva e o forward aqui está aqui sempre tangente à curva. Então a gente aqui está o cross nos permite ter uma flexibilidade melhor aqui, uma configuração melhor aqui dentro dessa construção. E aqui trouxe aqui um prevenindo o colapso, o gimbal. Se a pista subir 90 graus como um foguete, a frente N ficará idêntico ao céu. Os dois vão ficar 0, 1, 0. E para evitar qualquer problema ali de rotação, uma solução para a gente adicionar, acrescentar um número muito baixo aqui para evitar possíveis giros ou pops na animação quando a gente está trabalhando com situações onde os vetores estão praticamente idênticos, o up e o n. E para finalizar o vídeo, o construtor de eixo, o Cross Product, é a ferramenta que vai te ajudar a estabilizar instâncias em curvas. Então é isso, eu finalizo o vídeo de hoje. No próximo vídeo eu vou falar um pouco de seno, cosseno e como criar movimentos circulares e orgânicos sem usar nenhum keyframe. E é isso, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.